Existe um momento quase imperceptível em que você começa a notar que não reage mais da mesma forma. Situações que antes ativavam ansiedade agora passam com menos impacto. Palavras que antes feriam agora apenas informam. Não porque você ficou frio, mas porque algo se reorganizou. Esse é um dos sinais mais claros de que o estado interno mudou. A consciência deixa de se confundir com cada estímulo. Isso é libertador, porque quando você não se confunde, você não precisa se defender o tempo todo. Defesa constante é uma das maiores fontes de desgaste humano. A mente defensiva vive antecipando ataques, criando cenários, ensaiando respostas. Tudo isso consome energia. Quando o estado muda, essa vigilância excessiva relaxa e a energia volta para você. Esse retorno de energia não acontece como euforia, acontece como estabilidade. Você se sente mais inteiro, menos fragmentado, menos dividido, e esse estado interno começa a influenciar tudo. As conversas mudam de tom, as decisões ficam mais simples, as escolhas deixam de ser dramáticas. Você não precisa mais convencer a si mesmo. Isso é um ponto crucial. A mente em escassez vive tentando se convencer. Convencer de que está certo, convencer de que é capaz, convencer de que merece. A consciência expandida não convence, ela reconhece. Reconhece limites, reconhece capacidades, reconhece o momento. E reconhecimento é muito mais poderoso do que esforço. Agora, presta atenção nisso. Existe uma diferença enorme entre desistir e parar de insistir. Desistir vem da frustração, parar de insistir vem da clareza. Quando você insiste, geralmente está tentando fazer a realidade caber numa identidade antiga. Quando você para, você cria espaço para uma identidade mais atual se manifestar. Esse espaço é desconfortável para quem foi treinado a estar sempre fazendo algo. A mente pergunta: e agora? O que eu faço? Qual é o próximo passo? Mas a consciência responde diferente. Ela diz: observa. E observar não é passividade, é inteligência aplicada. Quando você observa, você percebe padrões que antes passavam despercebidos. Você começa a notar onde a energia flui e onde trava, onde há troca, onde há drenagem. Essa percepção refinada é uma forma avançada de abundância, porque ela impede desperdício. Desperdício de tempo, de atenção, de esforço emocional. Agora, algo interessante acontece quando você começa a respeitar esse novo nível de percepção. Você deixa de se explicar tanto. Você não sente mais a necessidade de justificar escolhas para todo mundo. Isso não vem de arrogância, vem de alinhamento. Quando você está alinhado, a validação externa perde peso, e isso muda completamente a forma como a realidade responde. Pessoas alinhadas atraem respeito mesmo sem pedir, não porque impõem, mas porque não se fragmentam. A fragmentação interna é percebida no tom de voz, na postura, na forma de pedir. Quando ela some, a presença se fortalece, e presença é um dos maiores fatores de influência humana. Agora, observa a sua própria experiência. Quantas vezes você já entrou em um ambiente e sentiu imediatamente se alguém estava centrado ou não? Isso não é místico, é leitura de estado. O corpo percebe coerência, e a realidade funciona da mesma forma. Ela responde melhor a estados coerentes do que a intenções confusas. Por isso, muitas vezes, não adianta querer muito se o estado é contraditório. O querer sem alinhamento gera frustração. O alinhamento sem ansiedade gera movimento natural. Agora, um ponto essencial para manter essa consciência ativa. Não transforme isso em mais uma identidade rígida. A mente adora rótulos. Ela pode tentar dizer: agora eu sou consciente, agora eu não reajo, agora eu já entendi. Cuidado com isso. Qualquer identidade fixa vira prisão. A consciência verdadeira é flexível. Ela se ajusta, ela aprende, ela reconhece quando escorrega e retorna, sem culpa, sem dramatizar. Isso é maturidade.
Você não precisa ser perfeito, você precisa ser honesto com o seu estado. Quando você está cansado, reconhece. Quando está confuso, observa. Quando está claro, age, sem exigir constância artificial. A vida não pede constância, ela pede presença. Agora, aqui entra algo muito importante. Existe um medo silencioso que surge quando a consciência se expande. O medo de perder referências antigas. Pessoas, rotinas, papéis. Nem tudo vai embora, mas nem tudo fica. E isso assusta, porque o conhecido, mesmo desconfortável, é previsível. O novo é aberto. Mas aqui está a diferença. Quando você está alinhado, o novo não chega como ameaça, ele chega como convite. E você sente isso no corpo. Menos tensão, mais curiosidade. Quando algo é para você, o corpo não se fecha, ele se expande. Aprender a confiar nesse sinal é fundamental, porque o corpo percebe coerência antes da mente formular argumentos. Agora, guarda isso. A mente analisa o passado, a consciência percebe o presente, o corpo sinaliza o caminho. Quando esses três entram em diálogo, as escolhas ficam mais precisas. Você não precisa de garantias absolutas, você precisa de congruência interna. Congruência é quando você não está se traindo, e muita gente vive se traindo para manter estruturas externas. Isso gera um custo alto, custo emocional, custo energético, custo existencial. Quando você para de se trair, algo profundo se reorganiza, mesmo que no início isso gere desconforto externo. O alinhamento interno sempre vem antes da reorganização externa, sempre. Agora, um detalhe sutil. Quando você muda de estado, algumas pessoas podem estranhar. Elas estavam acostumadas com a sua versão reativa, disponível, explicativa, e quando isso muda, elas sentem a diferença. Algumas respeitam, outras resistem. Isso não é um problema, é um filtro natural. A consciência não força permanências, ela permite ajustes. E quem precisa ficar, fica. Quem precisa sair, sai. Sem guerra, sem drama. Isso também é abundância. Abundância de relações coerentes. Agora, observa algo curioso. Quando você para de correr atrás, você começa a perceber quem realmente se move em sua direção. Esse movimento espontâneo é muito revelador. Ele mostra onde existe troca real e onde só existia esforço unilateral. Reconhecer isso pode doer um pouco, mas também liberta, porque você para de investir energia onde não há retorno. E energia preservada é energia disponível, disponível para criar, para expandir, para viver. Agora, vamos aprofundar ainda mais. Existe um nível da consciência em que você começa a perceber que muitas das suas preocupações não eram sobre o presente. Elas eram projeções, medos do futuro, culpa do passado. Quando você retorna ao agora, esses dois polos perdem força. O passado já passou, o futuro ainda não existe. O único lugar onde algo pode se reorganizar é aqui. E quando você permanece aqui, a ansiedade perde base. Ela não encontra onde se sustentar. Isso não significa que você nunca mais vai planejar. Significa que o planejamento não vem carregado de medo, ele vem carregado de clareza. Agora, observa a diferença. Planejar com medo é tentar controlar. Planejar com clareza é organizar. O controle tensiona, a organização flui. A realidade responde melhor à organização do que ao controle, sempre. Agora, um ponto final para esta parte. Você não precisa convencer ninguém de que mudou. A mudança real não se anuncia, ela se percebe. As pessoas sentem